Bem-vindo a mais um vídeo, espero que esteja a ter um dia espetacular. E hoje tenho aqui na minha secretária uma coisa que não é normal. A minha Sony ZV-E10, que costuma estar exatamente aqui onde está a Sony ZV-E1, mas com um propósito muito simples. Nós hoje vamos ver as principais funcionalidades da Sony ZV-E1, vamos ver algumas situações parecidas e outras diferentes, completamente diferentes da Sony ZV-E10 e vamos tentar aqui perceber qual delas se encaixa melhor no teu setup. Para além disso, vamos utilizar duas lentes, uma 20mm com f.4, a minha 16mm com f1.4. Vamos tentar perceber aqui as diferenças entre utilizar uma, utilizar outra numa APS-C ou numa full frame e vamos também utilizar aqui vários tipos de microfone e supostamente te ajudar a decidir qual delas ficará melhor no teu setup. Na minha opinião, a ZV-E10, a nível de full frames que existem no mercado, é aquela que se enquadra melhor a nível de preço e qualidade para aquilo que oferece. Tal e qual como os tinteiros da forprint.pt. Quando precisares de tinteiros a tonas a preços espetaculares com uma qualidade muito boa, já sabes, forprint.pt, vais encontrar consumíveis para a tua impressora, 24, 48 horas entrega em tua casa, sem chatices nenhumas e depois de experimentares, já não vais querer outra coisa. A Sony ZV-E10 tem-me acompanhado por vários motivos. A nível de preço acho que está muito top, a nível de qualidade de imagem está espetacular, a nível de focagem também. A ZV-E1 está uns furinhos acima e a principal diferença, como eu referi há pouco, é no sensor. Estamos a falar de um sensor de full frame que nos vai dar algumas vantagens, mas nós vamos ver já as diferenças que existem. Por exemplo, a nível físico, nós vamos ver aqui uma diferença de tamanho. A ZV-E1 é ligeiramente mais larga, é mais alta, é mais pesada que a ZV-E10. A disposição dos botões e estrutura em si é muito semelhante, mas é um pouco diferente ali a colocação dos botões. E parece que a ZV-E1 tem mais botões, mas não, é igual. São o mesmo número de botões, apenas dispostos de forma ligeiramente diferentes. Na ZV-E10 o cartão microSD é colocado juntamente à bateria, na ZV-E1 é localizado na lateral e eu adoro simplesmente isto, poder tirar o cartão sem ter que ir cá na parte de baixo. Portanto, aqui está uma vantagem brutal na ZV-E1. A nível de ligações vamos ter ali o USB tipo C, entrada de microfone, mini HDMI e saída de áudio. A ZV-E10 partilha de todas as ligações, à exceção da saída de áudio que não tem. Tanto uma como outra consegue levar um plate para remoção rápida. Para além disso, existem rigs, como esta que eu estou a utilizar aqui da Small Rig, que depois me permite ter aquele setup todo que eu já partilhei contigo, com um ecrã externo, tal e qual como este que eu estou a utilizar aqui neste momento, entre uma série de outras situações. Mas aqui importa referir uma informação que é muito importante para mim e para ti, possivelmente. Quando colocamos num tripé com uma plate, nós conseguimos abrir e tirar a bateria sem ter que remover nada, tanto numa como noutra. Portanto, até aqui nada assim do outro mundo. Mas, quando olhamos para o ecrã, então vamos ver aqui uma diferença brutal. O ecrã é tátil, o ecrã consegue se mover exatamente nas mesmas direções um que o outro. No entanto, a ZV-1F traz uma coisa que é espetacular, ou seja, o touchscreen. E aqui eu tenho que dar uma porradita na Sony, porque eu utilizo Canon também, e com Canon já há anos que eu utilizo o menu com touchscreen. E quando passei para a Sony, para a minha máquina principal, tive que andar aqui uns passos para trás. Compensou, porque perdi numa situação, mas ganhei noutra mais importante, que é a qualidade de imagem e na focagem. Mas senti ali qualquer coisa. Neste momento, com a ZV-1, então já se consegue ter o menu completamente com o touchscreen. Ele é dividido em 8 grandes categorias, subdividido por muitas escolhas que permitem aqui a gestão da máquina completamente. Tem o primeiro que é o meu menu, ou seja, podemos adicionar ali atalhos, ordenar, eliminar situações que a gente queira. Podemos colocar ali um menu à nossa medida, com as principais funções que nós utilizamos no dia-a-dia. Depois temos o segundo, que é o principal. Ele mostra de forma rápida e intuitiva os principais parâmetros de gravação. E com um clique a gente pode utilizar, mudar qualquer um deles, quer seja o ISO, quer seja os frames por segundo que nós estamos a gravar, qualquer situação. Depois temos a gravação, onde nos diz as opções de qualidade de imagem, os formatos de gravação, os modos de gravação, entre outras opções que temos no menu de gravação. Temos também o menu de exposição, que vai tratar tudo o que é a exposição, a cor, o equilíbrio de brancos, os tons, etc. Temos a focagem, com várias opções de focagem, desde a automática, manual, qual é a área que nós queremos focar no ecrã, por aí fora. Depois temos a parte da reprodução, em que eu posso escolher o modo de
visualizar o conteúdo que já foi gravado na Sony, quer sejam fotos, quer sejam vídeos, quer seja, aliás, tem que ser fotos ou vídeos. O menu seguinte é o das ligações. A forma de nós ligarmos ao PC, ligarmos por Wi-Fi, ligarmos por Bluetooth ou ligar a qualquer outro dispositivo, como por exemplo aqui um comando por Bluetooth que eu utilizo para ligar e desligar. Não está ligado a essa, está ligado aqui à ZVE10. E por último, temos ainda o menu das configurações, em que nós vamos escolher o idioma, as datas, as definições gerais do display, entre outras coisinhas que fazem com que a máquina funcione melhor, ou pelo menos que funcione à nossa medida. Uma situação que eu notei também é que a Sony ZVE1, talvez por ser também maior, aquece menos rápido que a ZVE10, que é uma das coisas, às vezes com gravações muito longas e com uma temperatura muito elevada aqui no escritório, ela, apita e diz assim, não, já há muito tempo que estás a gravar, já falhaste aqui uma série de situações, está na hora de descansares porque eu também não dá. E com a ZVE1, que nos testes que eu fiz, ainda não consegui atingir esse limite. Portanto, se és daqueles que têm um setup assim warm, quentinho, e que levas sessões ou a fazer live sessions ou assim, então se calhar aqui fica uma dica que aí desse lado, na Sony ZVE1, estás mais à vontade do que na Sony ZVE10. A nível de sensor, full frame e aqui apenas APS-C. E quando eu digo apenas, atenção, é um sensor espetacular mesmo. Tanto é que eu vou continuar a gravar os meus vídeos, pelo menos para já, na minha Sony ZVE10, apesar de estar doido aqui com a Sony ZVE1. No entanto, qual é a principal diferença? É que aqui temos um sensor muito maior do que no APS-C. Existem aqui várias situações. A primeira é que deixa entrar mais luz, ou seja, lentes mais lentas, como esta que está aqui, que é um f4.0, contra esta que é um f1.4, que deixa entrar muita luminosidade. Com full frame, que é a Sony ZVE10, vai se comportar muito melhor. Nós vamos conseguir gravar em zonas mais escuras, com lentes mais lentas, com maior vantagem do que a ZVE10. Como o sensor é maior, vai deixar entrar também mais detalhes, tudo fica mais nítido, tudo fica com maior qualidade. E quando falamos aqui de fotografia ou vídeo, e não estamos a falar aqui em redes sociais, porque aí quase não se nota a diferença, e possivelmente se calhar nem consegues notar a diferença, logo vês depois de fazer o upload para o YouTube. Mas se for para entregar a um cliente final em que tu precisas mesmo do detalhe máximo, então aí vais notar a diferença de um full frame para um APS-C. Para além disso, existe aqui uma outra situação, e essa notas, quer seja no YouTube ou noutra rede qualquer, que é o crop factor, ou seja, como é um full frame, um sensor de tamanho normal, real, 35mm, ele não corta nada da imagem que entra na lente, enquanto que aqui no APS-C existe esse fator, e a gente vai já ver um bocadinho melhor e tu vais perceber o que é que consegues fazer com uma câmara, com outra câmara, exatamente com a mesma lente. Sony ZVE1 com uma lente de 20mm, f4, full frame, como nós estamos a falar, e vamos já comparar aqui com a 16mm e com a ZVE10. E neste momento consegues também ouvir o áudio que é gravado diretamente do microfone interno. Estamos aqui com a Sony ZVE10, que é a minha câmera do dia-a-dia, sem microfones, nem shotgun, nem de lapela, para aqui, mas para tentarmos ver a diferença com a lente de 20mm, que há pouco estávamos a utilizar aqui na ZVE1, neste momento tenho aqui a de 16 e tu vais conseguir ver a diferença aí, e este fator de cropping, que ele encolhe um bocado a imagem. Nós vamos já comparar aqui com a 16mm, mas eu olhando para aqui consigo ver uma boa diferença daquilo que eu estava a capturar com a Sony ZVE1 e agora aquilo que eu estou a capturar com a Sony ZVE10. E isto poderá ser um fator diferenciador, dependendo do espaço, dependendo da lente que tu queiras utilizar para o teu trabalho. Agora estamos na Sony ZVE1, mas com a lente de 16mm, a Sigma 1.4. E falar em 1.4, está tudo em automático neste momento, para conseguirmos ver aqui apenas e focarmos apenas no tamanho da imagem, compararmos daqui a pouco com o tamanho que a gente consegue, com a mesma lente, mas com uma câmera que não tem full frame e tem sim um sensor APS-C, que é este o teste que eu quero partilhar contigo, para tentarmos perceber aqui, ok, eu consigo maior espaço, eu preciso desse espaço ou não, quero ir para a ZVE10 ou quero ir para a ZVE1.
E neste momento com a Sony ZV-E10, que é a minha câmera do dia-a-dia, como sabes, 16mm, que é a minha lente do dia-a-dia. Já fizemos o teste aqui com a de 20mm f4. E aquilo que eu noto é que, ok, este é o tipo de imagem que eu utilizo no meu dia-a-dia, estou completamente satisfeito com ele. No entanto, eu tenho que dar a mão à palmatória e, utilizando a full frame, tu consegues ver aí a diferença tal e qual como eu, que me dá muito mais liberdade e que me abre um bocadinho mais, um belo bocadinho mais a nível de imagem. Estou a utilizar, aliás, não estou a utilizar microfone nenhum, mesmo propositadamente para conseguirmos capturar também e comparar aqui um bocadinho o som da ZV-E10, caso tu não te recordes, com a ZV-E1, mas principalmente focando aqui, até porque tenho tudo no automático, no tamanho de imagem que nós conseguimos com 16mm, 20mm, um APS-C sensor e um full frame sensor. Estamos ainda com a Sony ZV-E1 com a lente de 20mm f4, mas o microfone é um microfone externo, é um microfone shotgun da Sony, não me recordo o nome, eu vou deixar o link lá em baixo. Estou curioso também para ouvir, tal e qual como tu, a diferença entre este microfone shotgun, que poderá ser uma mais-valia, principalmente quando eu não preciso de utilizar aqui fios, cabos e coisinhas destas, que a gente vai já fazer a comparação. Continuamos com a Sony ZV-E1, lente de 20mm f.4, mas neste momento estamos a utilizar o microfone Sony de lapela. Vou tentar deixar o link lá em baixo também, que é aquele microfone que eu utilizo no meu dia-a-dia. Se tu por acaso segues o canal, então já sabes e podes ver alguns vídeos, ou tens visto alguns vídeos. Se por acaso ainda não segues, aproveita, subscreve aí o canal e manda aquele likezão. Mas pronto, fica aqui 3 cenários diferentes em que tu tens o microfone interno, tens o microfone shotgun e tens aqui o de lapela. E espero que estes testes te ajudem a ver a diferença entre uma APS-C e full frame exatamente com a mesma lente, em que a 16mm aí são 16mm reais, mas quando passa para aqui, 16mm passa a ser cerca de 20mm, e se estivermos a falar de uma de 20 aí, aqui passa a ser 24. Portanto, existe aqui uma boa diferença entre full frame e APS-C. Grava até 4K, 8-bit ou 10-bit, a 60, 100 ou 140 MB por segundo, 25p ou 50p. No entanto, está previsto um update que eu li, em que vai nos trazer os 120 frames por segundo. Em termos de fotografia, é simplesmente espetacular. Eu diria que qualquer uma delas, com as diferenças que nós já falamos aqui em nível de sensor. Mas como tu consegues ver aí que qualquer tipo de imagem, quer seja diurna, quer seja noturna, são máquinas que têm uma qualidade espetacular. E nós nem precisamos saber tirar fotografias. Basta colocarmos em automático, por exemplo, e tens uma foto super bonita. Eu utilizei os meus modelos favoritos, o Dani e o Martim. Tirei fotos durante a tarde e tirei também algumas fotos noturnas, mas apenas ao Dani, porque o Martim já estava a dormir. Os resultados, não sei se partilhas da mesma opinião que eu ou não, mas são simplesmente espetaculares. Portanto, se quiseres uma máquina para fotografia, eu diria que tanto uma como outra te vai servir às mil maravilhas. Se for só para ti, família, etc., desportos, brincadeiras, então a ZV-E10 vai ser mais que suficiente. Se vais para um campo mais profissional, então se calhar a Sony ZV-1 faz mais sentido. Baterias são diferentes. Aqui a Sony ZV-E10 utiliza uma bateria de 1020 mAh, enquanto que a Sony ZV-E1 utiliza uma de 2280 mAh. E ambas têm uma duração muito boa, sendo que a ZV-E1 tem uma duração superior, dependendo daquilo que nós estamos a fazer. Mas, no que diz respeito à gravação de vídeo, por experiência própria, aquilo que eu aconselho sempre é, ok, tens a bateria, comprar mais baterias, a não ser que vás on the go, mas aqui no setup é power bank, tal e qual como eu utilizo com 20.000 mAh. Portanto, quando carrego, dá-me para muitas horas de gravação. E dito isto, para quem é a Sony ZV-1, na minha opinião? A Sony refere em publicidade, em caixas, em flyers, que é para vloggers, criadores de conteúdo. E criadores de conteúdo, ok, eu concordo. Para vloggers, nem tanto. E mais uma vez eu vou-te mostrar aí o meu setup que eu utilizo aqui. Não faz sentido andar com ele assim. É verdade que eu poderia utilizar uma câmera destas, quer seja esta ou quer seja a Sony ZV-1, e andar com ela na rua. No entanto, eu dou preferência a câmaras como a ZV-1 ou ZV-1F, que são câmaras ultra portáteis, compactas, muito simples de utilizar e, na minha opinião, essas sim, para vlog. No entanto, se tu quiseres uma máquina para um setup mais estático, tal e qual como este que está aqui,
aí sim é onde eu aconselho tanto a ZV-E10 como a Sony ZV-E1. E a ZV-E1 tem algumas vantagens, nomeadamente aquela que nós vimos do fator de crop. Se tu tens um espaço mais apertado, mesmo com uma 16mm, vais ficar melhor com a Sony ZV-1 do que com a Sony ZV-E10. Entre as outras coisas que nós fomos referindo aqui no vídeo. Portanto, na minha opinião, este tipo de máquina não é bem para vloggers, mas sim para pessoas com setups mais estáticos. E dito isto, eu espero que o vídeo tenha sido útil. Se assim foi, não esqueças de deixar aquele thumbs up, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.